Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Nós temos estudado durante algumas semanas o tema Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. E hoje eu quero falar sobre uma parábola que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui. Eu achei pertinente, diante das atuais circunstâncias, voltarmos a falar sobre esse texto. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 44, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Paizinho, eu quero pedir a direção, a condução do Senhor na reflexão dessa palavra, para que possamos, ó Pai, extrair dela a voz do Senhor, para que ela fale conosco e nos direcione naquilo que devemos ser e fazer. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos estudado já algumas semanas sobre as parábolas do Mestre. É um estudo interessante. Nós ainda temos algumas parábolas que queremos abordar pela frente, mas hoje eu queria falar daquela que é uma das menores parábolas que o Senhor Jesus contou. Ela é pequena, é simples e cabe dentro de um versículo apenas, que é o versículo 44 de Mateus 13. Na verdade, essa parábola que é contada no Evangelho de Mateus 13, versículo 44, ela integra uma série de parábolas que são conhecidas como as parábolas do reino. Tanto que elas são introduzidas pelo Senhor com a seguinte expressão: o reino dos céus é semelhante a... Todas essas parábolas que nós encontramos e são introduzidas por essa expressão, elas se enquadram dentro de uma classificação de parábolas que são chamadas de parábolas do reino, porque elas tratam especificamente sobre o reino de Deus. E essa parábola presente no versículo 44 de Mateus 13 não é uma exceção. É uma parábola curta, mas tem algo muito interessante e muito importante para nos ensinar. E ela fala sobre coisas muito valorosas. Mateus capítulo 13, versículo 44, e nós vemos também aí no versículo 45, 46, que fala sobre a parábola da pérola, está falando sobre coisas que têm muito valor, sobre coisas que são valorosas, né? Que tratam acerca de bens materiais, de coisas que tinham algum tipo de enriquecimento na época em que foi contada. E como nós falamos, as parábolas, elas são usos de termos corriqueiros e situações do dia a dia para expressar alguma lição. Então o Senhor Jesus, ele vai fazer nesse momento uso de uma figura também muito conhecida dos seus discípulos na época em que ele contou essa história tão simples. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar alguma coisa muito valiosa. Quando eu era criança, uma das coisas que enchiam muito os nossos olhos era encontrar dinheiro perdido na rua. Quem nunca passou por essa experiência, garoto, menino, né, de andar pela rua e encontrar então dinheiro perdido? E a gente, quando é adulto, quando a gente cresce, uma coisa que também traz muita alegria para a gente é encontrar dinheiro perdido no bolso, ou na carteira, ou na bolsa. Então, você encontrar dinheiro que você sequer imaginava que você tinha, é muito bom. Quem é que não gosta de ver-se um pouco mais rico do que era anteriormente? É melhor do que você encontrar alguém que vem lhe cobrar alguma coisa, não é verdade? Alguma dívida que você não lembrava. Então, dinheiro inesperado é sempre bem-vindo. Essa é a visão que está sendo passada, né? Obviamente, desde que seja um dinheiro vindo de maneira honesta. A figura apresentada pelo Senhor Jesus nessa parábola é extremamente simples.
um homem está cavando um terreno. Não é dito por que ele está cavando. Talvez ele estivesse arando o terreno, talvez ele estivesse trabalhando para retirar pedras, para tornar aquele solo produtivo, tirando então espinhos, ervas daninhas, como nós falamos sobre a parábola na semana passada do semeador. Talvez ele estivesse cavando, provavelmente, num terreno que não fosse seu como empregado. Ele estivesse empregado, efetuando o seu serviço de cavar aquele terreno. Provavelmente. Não é dito se aquele homem cavava aquele terreno porque ele estava procurando alguma coisa, ou então porque ele estivesse trabalhando como empregado. Então a primeira coisa que é dita é muito simples, era muito comum naquela época. As pessoas trabalhando na terra. Como eu falei, a Palestina da época de Jesus era uma cultura essencialmente agrária, então as pessoas viviam do trabalho da terra. E era muito comum ver então as pessoas lidando com os problemas relacionados à plantação, ao solo, a pedras, ervas daninhas. Então era muito comum encontrar esse tipo de situação. Esse homem, quando está cavando esse terreno que não lhe pertence, que não é sua propriedade, ele encontra um tesouro. E aqui também Jesus usa uma outra ilustração que é muito comum naquela época. Naquela época o sistema bancário não era como é hoje. E além do mais, a Palestina, ela sofria corriqueiramente com a invasão dos povos que viviam ao seu redor. Então as pessoas, com medo de perder os seus bens, o que elas faziam? Elas colocavam as suas riquezas em potes e escondiam debaixo do próprio solo. Era muito comum. É aquela maneira como hoje nós falamos de colocar o dinheiro debaixo do colchão. Só que eles não colocavam no colchão, eles colocavam debaixo da terra. Era muito comum isso acontecer. Inclusive hoje se diz que na Palestina ainda existam muito desses tesouros escondidos, porque os seus proprietários, com medo dos ladrões, com medo das invasões inimigas, pegavam essas riquezas, ouro, utensílios que eram feitos de prata, de materiais nobres, pedras preciosas, colocavam dentro de um vaso, fechavam, um vaso de barro mesmo, fechavam, então escavavam num terreno que lhe pertencia, obviamente, então colocavam ali para num tempo oportuno eles então retirarem. Aquele homem acha aquele tesouro. E quando ele acha aquele tesouro, ele esconde novamente aquele tesouro, porque o terreno não lhe pertence. Não é sua propriedade. Provavelmente, aquele tesouro pertencesse ao dono daquela propriedade. Aí existe um detalhe interessante. Pela lei da época de Jesus, interpretada segundo a maioria dos rabinos, aquele tesouro pertenceria não ao dono do terreno, mas sim àquele que encontrasse o tesouro. Ou seja, aquele homem que encontrou aquele tesouro, ele podia considerar-se proprietário, já que foi ele quem achou mesmo no terreno de outra pessoa. Aparentemente, o que esse homem que encontra esse tesouro num jarro de barro enterrado naquele terreno alheio, ele quer evitar qualquer tipo de dilema, briga e discussão por causa daquilo. O que ele faz? Ele sai, vende absolutamente tudo que ele tem e volta para comprar o terreno e assim acaba com toda a possibilidade de perder aquilo que ele encontrou e era tão valioso. Então, aquele homem encontra o tesouro, aquilo tem um valor imenso, não é dito que valor é esse, é dito apenas que vale muito mais do que tudo aquilo que ele tinha na sua vida, porque ele vende absolutamente tudo que ele tem, era um tesouro de extremo valor, ele enterra novamente aquele tesouro e ele fica transbordante de alegria. É outra visão que o próprio Senhor Jesus passa através dessa parábola. Ele fica muito feliz porque, ora, você é uma pessoa que está trabalhando para outra pessoa, está cultivando o solo daquilo que não lhe pertence, você está trazendo riqueza para outra pessoa e você agora está diante da situação, da possibilidade de mudar completamente de vida. Quem não ficaria feliz?
aquele homem fica transbordante de alegria perante a possibilidade de mudar completamente a sua vida, né? Por que eu vou ficar aí agora cavando buraco, escavando o terreno dos outros, tirando pedra? Porque eu vou ter que ficar puxando erva daninha, espinho, botando a mão em coisa que machuca debaixo do sol tórrido da Palestina? Por que eu vou ficar fazendo isso agora, já que eu tenho a possibilidade de mudar completamente de vida? O que ele faz? Ele vai para casa, decide vender absolutamente tudo, porque ele considera que tudo que ele tem, se comparado com aquilo que ele encontrou, não vale absolutamente nada. Então eu vou vender tudo. O que eu tenho? Eu tenho uma casa, eu tenho uma bicicletinha velha, eu tenho os móveis, uma geladeira já foi reformada, eu vou vender tudo e vou comprar aquele terreno para que eu possa ser então o proprietário daquele tesouro. Perceba que o valor não está no terreno, o valor está no tesouro. Ele não quer o terreno, ele quer o tesouro que está no terreno. E ele considera que vale a pena se desfazer de tudo o que tem para então adquirir algo que é muito mais valioso do que tudo aquilo que ele tem. O que ele faz? Ele de fato vende todo o que ele tinha, recolhe todo o dinheiro, dá aquele raspa na poupança, faz tudo e de posse daquele dinheiro, ele então compra o terreno e se torna proprietário daquele tesouro que está então enterrado. O objetivo dele é esse, é ter o tesouro, é ser proprietário daquilo que está enterrado. Essa é a parábola que é contada por Jesus. E era muito comum na Palestina, como eu falei, você lidar com essa situação de pessoas que escavam terras que não são suas. E por algum acaso aquele homem se deparou com um tesouro escondido. O que ele faz? Deve ter olhado para um lado, para o outro, ver se mais alguém tinha visto o que ele tinha encontrado, enterra, rapidamente sai de lá, vende tudo que tem e compra então o terreno onde estava aquele tesouro, e ele vê a vida dele mudar assim, de uma hora para outra. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar com essa parábola tão simples, que é tão simples que cabe dentro de um versículo apenas? Algumas coisas, queridos, eu queria trabalhar com vocês com base nessa parábola. A primeira que eu acho importante nós apontarmos e falarmos para os irmãos é sobre o que seria o reino de Deus. Ora, o começo da parábola, versículo 44, ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a. O que é o reino? Ora, o reino de Deus é o território sobre o qual um rei governa. Isso é um reino. Amanhã, dia 7 de setembro, dia da independência, nós devemos lembrar que o Brasil se tornou independente do reino de Portugal, mas ele mesmo se tornou um reino debaixo da autoridade de um imperador. Então, o reino é o território sobre o qual um rei governa. O rei, ele governa sobre um território e sobre as pessoas daquele território. O reino de Deus, que é sobre isso que Mateus capítulo 13, versículo 44 está dizendo, primeiro é algo exterior. Deus, ele reina sobre absolutamente todas as coisas e não somente sobre aqueles que lhe subjugam o próprio desejo e a própria vida. Deus, ele reina sobre a história. Ele reina de maneira soberana sobre tudo o que acontece. Deus, ele reina sobre todos os demais reinos da terra. Deus, ele reina inclusive sobre os próprios demônios. Quando estamos falando sobre o reino de Deus, estamos tratando acerca do alcance da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Sobre aqueles que lhe rendam e prestam culto e sobre aqueles que simplesmente sequer acreditam que ele exista. Nem sobre esses Deus ele deixa de ser Senhor e soberano. Quando estamos falando sobre o reino, estamos falando sobre um Deus que mantém todo o universo, que mantém toda a história, que tem poder sobre cada lei que se baseia a nossa ciência. Ele tem autoridade e domínio sobre absolutamente tudo. O reino de Deus se estende sobre todos os lugares desse universo, durante todos os tempos, sequer antes da sua própria criação.
Deus, ele é rei sobre absolutamente tudo. Então, o reino de Deus envolve absolutamente todas as coisas. Deus, ele faz, ele trabalha da maneira como ele quer, tomando o conselho única e exclusivamente com a sua vontade. Inclusive, uma das agências ou partes desse reino é a igreja. A igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Deus, ele trabalha de maneira soberana na igreja, ele é proprietário e dono da igreja, mas a igreja não é o reino, ela faz parte do reino de Deus. Deus reina sobre os anjos, Deus reina sobre os planetas que sequer conhecemos, ele reina sobre a terra e ele reina sobre a estrela mais distante do nosso universo. O seu reinado e a sua autoridade cobre absolutamente toda a extensão do tempo, do espaço e todas as dimensões que sequer podemos imaginar. É o reino de Deus. Deus é soberano em tudo. Ele manda em absolutamente tudo. Nada consegue tirar ou diminuir o poder da mão e da autoridade do nosso Deus. Nada, absolutamente nada. Os reis tentam, os poderosos tentam. Mas ninguém, absolutamente ninguém, consegue sequer reduzir o poder e a autoridade desse Deus soberano, porque ele é rei sobre todas as coisas. Mas o reino também é interior. O reino é implantado e está presente no coração daqueles que amam a Deus. Ele é exterior, mas ele também está dentro de mim. Está dentro daqueles que alegremente se renderam ao rei, que aceitaram a sua soberania, que aceitaram o seu reinado, que receberam sobre si a marca do Cordeiro, como aqueles que agora servem ao Rei Jesus, aqueles que se prostram, aqueles que verdadeiramente adoram ao Senhor. Tudo, absolutamente tudo, naquilo que faz parte do nosso exterior e do nosso interior deve se render ao Rei sobre todas as coisas. Tudo que fazemos, absolutamente tudo que fazemos deve ser visto como uma maneira de Deus implantar em nossa vida e através da nossa vida o seu reinado. O meu trabalho é uma instituição do reino de Deus. A minha família é uma instituição do reino de Deus. O meu casamento é uma instituição do reino de Deus. Deus, ele deve ser Senhor e soberano sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a maneira como eu sou cidadão, sobre a maneira como eu escolho os candidatos em quem votar. Deus, ele deve ser soberano sobre tudo. Não há um espaço de liberdade em nós que eu possa falar, Deus aqui não é rei. Deus é rei sobre absolutamente tudo em mim. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus diz respeito à sua vontade. Porque um rei só pode ser soberano se ele tiver condições plenas de fazer com que a sua vontade seja obedecida. E o nosso Deus tem. Ele tem poder para fazer. Ele tem autoridade para tal. Ele conhece, diz a Bíblia, chama cada estrela do céu pelo nome. Conhece o nome de cada pessoa. Sabe a quantidade dos cabelos que existem em nossas cabeças. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Ele mantém todas as coisas debaixo do comando da sua voz soberana. Acho que a grande questão que nós devemos nos perguntar é, já que Deus, ele é rei e senhor sobre nós, e a sua voz sobre mim é soberana, como ele quer que eu viva? Como Deus quer que eu seja? Como eu posso, através da minha vida, através do que eu faço, através da minha família, mostrar para esse mundo e para as pessoas que Deus é o Senhor soberano e que na minha casa está implantado o reino de Deus, que Ele é o imperador máximo do meu lar. Como? Essa parábola trata da implantação, da implementação e da presença do reino na vida de uma pessoa que achou um grande tesouro
E como essa realidade de que achar um grande tesouro pode ser transformadora para alguém. Como encontrar o reino, como encontrar Jesus, como estar com Cristo pode ser pessoalmente para mim transformador. Mudança de vida. Uma revolução no interior. Por isso que a Bíblia fala, e Paulo ele fala muito sobre isso, aquele que antes roubava, não roube mais, porque isso faz parte da velha natureza, da qual nós somos despidos e nos revestimos de uma nova natureza, criada à imagem e semelhança do Senhor. O reino de Deus é aquilo que o próprio Senhor está fazendo em nós e através de nós. É aquilo que Ele mandou nós fazermos. É aquilo que nós somos levados por Ele a fazer como servos súditos desse rei. Esse é o reino de Deus. Deus, Ele reina sobre tudo. E o que nós fazemos e o que nós somos deve mostrar que Ele é Senhor sobre nós. Mas não só isso, queridos. Essa parábola ensina sobre a grande alegria em encontrar o reino de Deus. Fala sobre alegria, uma alegria incrivelmente feliz. Uma alegria que não cabe no coração. Uma alegria que não pode ser comparada a qualquer outro tipo de alegria. Aquele homem, quando encontra esse incrível tesouro, ele fica incrivelmente alegre e motivado. O que faria com que você vendesse absolutamente tudo que você tem na sua vida? Que poder é esse? De você simplesmente decidir e optar por uma transformação. O que eu acho interessante, olhando para essa parábola de Mateus 13:44, é o contraste que existe entre a apatia com que tratamos as coisas de Deus e a grande empolgação desse homem. Esse homem estava empolgado e determinado a vender absolutamente tudo que ele tinha, com alegria no coração, com satisfação, com prazer, porque estava lhe proposto uma transformação radical de vida. E ele vendeu tudo que ele tinha sem absolutamente apego algum. Deu, vendeu, se livrou, para que ele pudesse então ter condições de obter aquilo que era o alvo e o propósito agora da sua vida. Que alegria há no coração desse homem, que ele está perante o tesouro inigualável do reino. E isso contrasta, queridos, com a nossa falta de prazer e falta de alegria nas coisas de Deus. Aquele homem estava profundamente alegre. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei o reino. Agora eu vou vender tudo o que tenho, porque o que me interessa não me importa absolutamente nada mais, a não ser o reino. E nós então, quando estamos diante do reino de Deus, estamos diante do reino como se estivéssemos aí na frente de um programa de TV chato e profundamente entediante, sem prazer, com espírito de indolência, com coração apático, sem absolutamente nenhuma felicidade, religiosamente encaixados dentro da nossa vida cristã, às vezes numa situação muito mais ou menos, sem muita empolgação, derrubados e abatidos por absolutamente qualquer coisa, entristecidos por qualquer mínimo problema. Mas aquele homem, ele encontrou aquilo que transformaria a sua vida, e a sua atitude foi de profunda alegria. Essa parábola pequena nos ensina sobre a imensa alegria por fazer parte do reino de Deus, por encontrá-lo, por obtê-lo. Queridos, o que aconteceu em nossa vida, o que Jesus fez por nós, não pode ser relegado a uma obra meramente religiosa,
mas foi algo transformador. Lembremos da onde nós somos tirados, da onde nós fomos arrancados e o que foi feito por nós. Escravos do pecado, mortos em nossos delitos e em pecado, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira de Deus. E o Senhor subverteu, destruiu todo escrito de dívida que era contra nós, matou a morte, levou cativo o cativeiro. O que Ele fez por nós não foi pouco, não foi simples e sequer pode ser comparado com a maior das nossas felicidades nesse mundo. Casar é bom, ter filho é bom, ter netos é bom, ter dinheiro é bom, terminar a faculdade é bom, mas nada pode ser comparado à alegria de se encontrar com Jesus, que é aquele que é o Senhor e Salvador das nossas almas, que nos encontrou com o caminho e destino certo para o inferno, mas o que Ele fez por nós deve ser para o crente genuíno de todas a maior estimativa, perspectiva e capacidade de dar alegria ao coração humano. Nós podemos ser acossados, perseguidos, humilhados, podemos ser mortos por causa da nossa fé, mas nada pode tirar de nós o reino de Deus, porque Ele é nossa propriedade. E o nosso coração, mesmo nas cadeias, mesmo na angústia, mesmo na pobreza, mesmo na enfermidade, mesmo na confusão, a nossa alegria deve estar no fato de que nós pertencemos a um povo cujas portas do inferno não vão prevalecer. Não vão. Podem matar o teu corpo, mas não vão tirar a tua alma. Podem destruir todos os seus bens, mas a riqueza verdadeira, eterna, não pode lhe ser tirada. E quando então, queridos, diante de uma realidade tão sublime, tão maravilhosa, o nosso coração parece que é tão desanimado, que é tão sem empolgação, tão sem felicidade. Amados, que o nosso coração seja como o coração daquele homem, condenado eternamente a ser aquele funcionário que cava buraco. Mais um Zé Ninguém, sem importância dentro da estrutura social da sua época, vendendo a sua mão de obra num serviço que absolutamente qualquer pessoa poderia fazer, que é fazer buraco no chão. E numa noite, ou num dia, numa tarde, aquilo muda para aquele homem. Ele encontrou o tesouro. E isso deixou aquele homem profundamente motivado. Eu acho que nesse ponto, queridos, a grande questão é o que rouba do nosso coração a grande felicidade de termos encontrado o reino dos céus. E o desprendimento que deveríamos ter com relação a tudo mais na nossa vida, sabendo que o que temos nas mãos é o maior de todos os tesouros. As pessoas que vão para o inferno vão sem botar a mão sequer olhar para esse tesouro. As pessoas condenadas sem Cristo, se soubessem e tivessem as condições de conhecer o que nós conhecemos, estariam desesperadas querendo adquirir esse tesouro que nós temos. Estariam chorando, implorando, desesperadas. Eu quero adquirir esse tesouro. Se entendessem e compreendessem a sua situação espiritual, e nós que já temos o tesouro na mão, ficamos tão abatidos, tão entristecidos por tão pouca coisa. Eu não estou, queridos, querendo ser desumano de dizer que a nossa vida se torna inabalável ou com uma alegria simplesmente inexplicável, eterna e sem fim. Eu não estou dizendo isso, eu sei que tem coisas na nossa vida que magoam, que perturbam,
que trazem tristeza. Eu não estou dizendo que isso é pecado. Eu não estou dizendo que é pecado você chorar por alguém que você amava e faleceu. Deus me livre ser insensível e não compreender o sofrimento do ser humano. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o fundamento da alegria maior dessa pessoa não está nas coisas que ele vê, mas simplesmente nas coisas que ele não consegue ver, porque elas são eternas. Eu me alegro com meu filho, 5 anos, Thomas, correndo, conversando, a gente contando história, brincando juntos. E eu entenderia perfeitamente o coração de um pai que perdesse um filho. A dor e a angústia, eu entendo perfeitamente isso. Mas nada pode superar a nossa grande expectativa de que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus, porque nos foi colocado na mão o tesouro do reino. Terceiro, essa parábola também ensina sobre o grande valor do reino de Deus. Nada do que aquele homem possuía podia ser comparado àquele tesouro escondido, nada. Deve ter passado nos olhos em questões de segundos. Na mente daquele homem, tudo que ele tinha, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui na minha cabeça, uma casa, uma bicicleta velha, um carro que não pega, meu Deus, o que eu tenho na conta bancária? Eu tenho o 13º, eu tenho também o FGTS. Ele começou a contar como é que eu vou comprar isso, porque era precioso demais. Tudo perdeu o brilho, a grandeza e a excelência diante da magnanimidade do reino de Deus. Tudo perdeu simplesmente essa grande importância. Lucas capítulo 12, versículos 31 a 34 diz: busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o coração. Problema é que o nosso coração não está no tesouro do reino. Temos muitos tesouros, temos muitos bens, muitas coisas que valorizamos. E não estou dizendo que nós não devemos valorizar o que temos. O que eu estou dizendo é que não podemos valorizar nada mais acima do que o reino de Deus. Mateus capítulo 16, 24. Então, a partir do 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. O que consideramos como mais valioso em nossa vida? Quais são os nossos verdadeiros bens? Nós devemos valorizar. Eu valorizo a minha família, valorizo o meu trabalho, valorizo o carro que eu tenho, valorizo a bicicleta que eu tenho, até um cachorro que eu tenho em casa agora, eu valorizo também. Mas eu preciso entender que não existe valor maior para mim do que o reino. Nada pode ser comparado. Porque o meu cachorro um dia, ele vai partir, ou eu vou e ele fica. Meu carro um dia também se acaba. Meu emprego um dia eu fico sem. Ou aposentado, ou demitido, acontece. Mas aquele tesouro preparado para nós no céu, ele jamais nos será tirado. Ele não sofre pressão da alta do dólar, ele não desvaloriza por causa da inflação, ele também não perde o seu valor por causa da ferrugem e sequer pode ser roubado. Está distante de tudo isso, mas está lá guardado para mim no céu. O que o nosso coração valoriza? É algo complicado e importante de ser questionado,
Porque o texto já diz, nós lemos onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso coração não está no reino dos céus, o nosso coração, o nosso amor não está em Deus. Nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. E encontrar, naquele dia, aquele homem encontrar esse grande tesouro, trouxe uma alegria, uma transformação profunda na vida daquele mero cavador de buracos. E quando você encontrou o tesouro do reino dos céus, o que ele mudou em você? O que ele transformou na sua vida? Qual foi a sua mudança de perspectiva? Será que você agora reconhece que sobre a sua vida existe um Senhor que domina e comanda toda a sua existência? Como foi esse impacto de ter encontrado o reino e ele ter transformado a tua existência? Será que você tem a percepção de que você é alguém em quem o reino dos céus está sendo implementado na tua vida e no teu coração? Porque a palavra diz que o reino de Deus está entre nós, em nós, e a presença do reino deve sim mudar e transformar a nossa vida. Eu fico pensando essa semana passada, nós aí fomos surpreendidos, entre aspas, né? Por um pastor sendo preso, um pastor político sendo preso, e uma pastora, entre aspas, sendo presa por ter matado, acusada de matar o marido. Sendo presa não, né? Porque a gente sabe que nesse país, político dificilmente vê o sol nascer quadrado. Mas os filhos, ela acusada assim de crimes horríveis, entre eles ter matado o próprio marido. O que há de reino de Deus na vida daquela pessoa? Absolutamente nada. O que o reino provoca dentro da minha vida, dentro de Anderson? O que ele transforma em mim? Como a soberania, a autoridade de Deus está sendo implementada na maneira como eu conduzo o meu filho no desenvolvimento da vida dele, na minha relação conjugal, no meu trabalho, na minha vida aqui nessa terra, como o Senhor, Ele é visto como soberano em mim. É muito fácil falar sobre a soberania de Deus nas estrelas, na história, na rainha da Inglaterra, mas o que importa é falar da soberania de Deus no meu coração. É Ele que manda, é dele que vem o comando. Eu sirvo a Ele num culto de domingo, ou eu sirvo a Ele todos os dias da minha vida, em cada decisão que eu tomo, em cada passo que eu dou. Percebe-se que no coração desse homem existe um reino implantado e sobre ele existe um Senhor. Esse homem encontrou um tesouro e ele, de maneira muito feliz, o recebeu como aquilo que ele tinha de mais importante na sua vida. E com você, como você recebe o reino? O que o reino faz em você? O que o reino produz em você? O que ele traz da autoridade suprema de Deus na vida de uma pessoa? É isso que você tem que questionar, é isso que nós devemos nos perguntar. Aquele homem, naquele dia, foi transformado de maneira muito feliz, porque ele encontrou o maior de todos os tesouros. Que felicidade! Que felicidade que nós encontramos e conhecemos a Jesus, que nós encontramos e conhecemos a Cristo. Agora Ele é Senhor sobre mim, Ele manda na minha vida. E eu preciso conduzir a minha vida debaixo da autoridade desse Rei. Porque eu sou um súdito do reino de Deus. Você é, está sendo, quer ser, está transformado por Ele. É um desafio, queridos. Eu queria ter o coração daquele homem naquele campo. Não é não? Aquela felicidade. A felicidade que parece que não vai acabar jamais. Uma felicidade muito maior do que aquela que eu tive quando
Eu, com muito medo, muito receio, muita vergonha, pedi a mão da Ana Laura para namorar comigo. E quando ela disse sim, eu fiquei muito feliz. Mas a felicidade de ter encontrado o reino é muito maior. A minha esposa um dia vai ser tirada de mim, ou eu vou ser tirado dela. Mas o reino, no reino não tem separação, no reino só tem encontro. Porque nós nos encontraremos com o nosso Rei soberano lá no céu. Amém? Vamos nos avaliar, pensar sobre nós mesmos, sobre a nossa vida e o nosso coração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.